Olá, o programa Gente em Destaque da TV Câmara Jacareí conversa hoje com o jornalista José Aimar. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Rodrigo. Agradeço pelo convite. Que bom estar aqui. Um dedinho de prosa sempre é bom. José Aimar, mas é o Zezinho de Pouso Alegre, né? É chegar na minha terra e perguntar quem é o tal do José Aimar, ninguém sabe. É Zezinho, Zé e Zezinho. Zé Aimar ficou pra cá, pro Vale do Paraíba. Capital do sul de Minas, né? Eu sempre chamo, viu? Capital do sul de Minas. Fica aquela competição de cidades assim, Poços de Caldas, Varginha, para decidir qual é a maior lá no sul de Minas. Mas eu sempre brinquei, Pouso Alegre é a capital, né? Fica ali na beira da Fernão Dias. E eu sempre brinquei, é a nossa capital. Antes de a gente falar da sua escolha da carreira, né, jornalista, quero começar um pouquinho falando da sua infância. Sim. O seu nome, José Aimar, tem a ver com um santo francês, né? É isso. Na casa da minha avó materna, todo mundo recebia o nome de santo. Quer dizer, a minha mãe é Maria Inês, né, Antônio Marcos, meu outro tio, Maria Terezinha. E eu tinha um tio que chamava José Aimar Miranda Leite, por causa desse santo francês, São Pedro Julião Aimar, um apóstolo da Eucaristia, né? E aí meu avô botou o nome desse meu tio com esse santo. E meu tio, quando teve 20 anos de idade, gostava muito de nadar em cachoeira. Ele foi saltar numa cachoeira e tinha chovido um dia antes, então a areia tampou as pedras. Ele bateu a cabeça e a coluna, ficou paraplégico. Anos depois, quando eu nasci, a minha mãe colocou o nome para homenageá-lo. Então, é grande, é José Aimar Miranda Leite Sobrinho, em homenagem a esse tio. Como é que foi a sua infância lá em Pouso Alegre? O que você lembra dessa infância? A minha infância foi muito gostosa, assim, né? Por parte de mãe eu tenho 2 irmãos, então sempre acompanhado desses 2. Pouso Alegre é uma cidade do interior do sul de Minas, quer dizer, eu sempre morei em rua sem saída, então meu dedo é todo danificado até hoje, a unha toda rachada por jogar bola descalço, né? Em bloquete, depois que teve asfalto. Então eu brincava muito, quer dizer, não passava carro ali naquela rua sem saída, a gente se divertia até altas horas da noite, chutava bola no portão do vizinho, levava muitos xingos. Mas minha infância foi muito gostosa, assim, e desde da minha infância eu brincava de 2 coisas. Ou de celebrar missa, ou de imitar o Ratinho, o apresentador. Então já vi que ou ia ser padre ou ia ser comunicador. Ou os 2, né? Bem. Mas além das brincadeiras de adolescente, de criança, eu gostava de pegar bolacha de água e sal e fingir que era Eucaristia, assim, que é celebrando missa. E o povo tinha que responder. Eu puxava a orelha de quem não respondia. Responde, mãe! Era assim. E a sua mãe faz o quê? Seu pai? A minha mãe é inspetora de aluno, quer dizer, no colégio onde eu estudei em Pouso Alegre, a minha mãe a vida inteira inspetora, então ela já sabia das notas antes que eu soubesse, era muito ruim, já recebi as orientações da diretora antes que eu soubesse, mas por causa disso ela trabalhar com o colégio, que também é a mesma instituição que mantém a faculdade, então a vida inteira estudei em escola particular, depois a faculdade particular, ganhando bolsa, foi um grande presente de Deus. Já o meu pai foi garçom por muitos anos, né, muito comunicativo naquilo que ele fazia, muito conhecido na cidade, porque meu pai é uma figuraça. Ele é muito vascaíno, assim como eu, e ele anda com a camisa do Vasco para baixo e para cima. Então, ô vascaíno, ô baixinho vascaíno, quer dizer... Então, o traço desses 2, né, de uma mulher muito trabalhadora e desse homem comunicativo, nasce esse ser aqui. Esse lado comunicativo, você acha que veio do seu pai? Também. Minha mãe também é muito comunicativa, assim, né, mas o meu pai... E meu avô também, esse materno que eu disse, né, é interessante. Muitas coisas que eu faço hoje, esse meu avô fazia lá atrás e meu pai também. Quer dizer, meu pai disse que no tempo de escola dele, ele escreveu um jornalzinho quando adolescente, quer dizer, você vê que alguns traços depois eu fui tendo. Ele ama rádio esportivo, eu entrei no jornalismo por causa do rádio esportivo, né? Ele gosta de imitar narração de futebol, a mesma coisa que eu fazia e faço, quer dizer, então tem um cadinho dele, sim. Você viveu também um tempo em Itajubá, né? Itajubá, muito perto ali, né, de Pouso Alegre. Itajubá é a terra da minha mãe, então por 4 anos eu vivi em Itajubá, uma cidade que eu amo muito também, no sul de Minas. E Itajubá tenho boas lembranças, assim, é aquela segunda infância ali, né, mas a gente também viveu momentos muito tristes ali, porque Itajubá era muito castigado com enchente, o rio Sapucaí passava muito perto da nossa casa, e por algumas vezes a minha mãe sofreu muito, perdendo móveis. Esse meu tio que era paraplégico, né, só ficava na cama, então a enchente subindo, tinha que correr para tirar o tio, não sabia para onde levava, o bombeiro tinha que resgatar. Então foi um momento de sofrimento também, até que a minha mãe decidiu, vamos voltar para Pouso Alegre, longe do Rio, né, onde a gente mora em Pouso Alegre, não tinha esse problema, mas foi pelo trauma dela, né, de enfrentar perigos com a enchente. Você falou que a parte da família materna é muito religiosa, né? Todo mundo tem nome de santo. Essa devoção por Nhá Chica também vem por essa família da sua mãe? Também, meu avô era muito devoto de Nhá Chica,
né? Baipendi, de né? Baipendi, no sul de Minas. Mas é engraçado, a minha devoção para Inhaxica, ela vai acontecer de um outro fator, assim, porque em Pouso Alegre, na minha terra, tem o Carmelo, né? E a fundadora do Carmelo, ela está em processo de canonização, é a mãezinha do Carmelo. E eu fui notário do processo, que é quando você escuta as testemunhas, né, vai anotando ali o que as testemunhas dizem, para saber se aquela mulher tem fama de santidade para ser ou não santa. O processo está no Vaticano, é um processo muito demorado, demora muito. E naquela época que eu fui notário, a Inhaxica ficou beata, teve a celebração em Baipendi, e eu fui assistir. No que eu assisti, eu falei, eu quero conhecer a história dessa mulher. E eu me encantei muito, quer dizer, uma mulher filha de escravos, que não sabia ler nem escrever, e que aconselhava as pessoas, sabia a Bíblia de tudo e ela sabia o que ia acontecer, né? Pela graça de Deus. Quer dizer, as pessoas iam, Inhaxica, eu estou muito doente, calma, vai ficar tudo bem com você, vai acontecer isso, isso, isso. E acontecia daquele jeito, né? Então, a história dela, pela humildade dela, me encantou muito. A família do meu pai também é muito devota de Inhaxica, né? Eu lembro de excursões quando a gente era criança, de ir para lá, Sim. a família inteira, 10, 15 pessoas, passar o dia ali. Lá em Baipendi. Baipendi. Uma delícia, cidade pequenininha, mas muito aconchegante, né? E a sua opção pelo jornalismo, que você falou que foi um pouco pela parte esportiva também, Sim. vem principalmente por isso? Pela rádio também? Eu sou vascaíno, como eu disse, né? E aí, minha mãe sempre foi muito consumidora de televisão aberta, né? Então eu assistia aquilo e eu adorava. Só que meu irmão, também vascaíno, quando dava 6 da tarde, ele ligava o rádio para ouvir Rádio Globo do Rio de Janeiro. E eu achava aquilo incrível, porque era o narrador que fazia um programa esportivo e trazia as notícias dos times do Rio. E certo horário começava a transmissão de futebol, com vinheta, com jingle, e era o cara chamado José Carlos Araújo. E tinha uma vinheta só pra ele. O garotinho vem aí para abalar, José Carlos Araújo, cheguei! E ele fazia aquilo como um espetáculo. E eu escutava aquilo e falei, é isso que eu quero fazer? Que da hora que é isso aí. E de tanto escutar o futebol no rádio, não se tornou só uma paixão pelo Vasco, mas se tornou uma paixão de ouvir o rádio esportivo. Tanto que depois, mais pra frente, foi conhecer esse meu ídolo e tal. E eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Aí eu entrei na faculdade de jornalismo para ser rádio esportivo. Na Vale do Sapucaí. Isso, a Univaz, Universidade do Vale do Sapucaí, exatamente. Daí, a partir de que momento você chegou, não sei se você chegou a fazer estágio em alguma rádio, como é que foi esse comecinho de carreira? Assim, no primeiro ano já de jornalismo, lá em Pouso Alegre mesmo, em 2010, eu comecei a trabalhar na TV local, TV Liberta se chamava, afiliada da Rede Minas, hoje não existe mais. E eu comecei com televisão e comecei a me apaixonar pela câmera, né? Mas aí continuei trabalhando em rádio, também fazendo estágio, tal, me estagiei também na EPTV, afiliada da Globo no sul de Minas. Fiz rádio esportivo no local lá, mas a TV de algum jeito foi me conquistando, assim, né? Porque como a TV era uma TV do interior, a gente tinha que fazer tudo na TV, né? Você filmava, você gravava reportagem, você mesmo editava e depois corria, botava o terno, calça qualquer por baixo para apresentar o jornal, que você vai pegar da cintura para cima, né? Então eu fui me apaixonando pelo universo da televisão também, por tudo isso que ela proporciona para quem assiste, né? Você chegou a narrar campeonatos amadores em Minas Gerais, né? Sim. Em Pouso Alegre tem um campeonato de futebol amador, que até então, naquela época, era o maior de Minas Gerais, envolvia 40 times. E depois o Pouso Alegre, time da cidade, voltou a atuar, ficou um tempo parado, e aí ele foi disputar o módulo 2, segunda divisão do Campeonato Mineiro, e a gente conseguiu narrar o acesso. O Pouso Alegre até hoje está na primeira divisão do Campeonato Mineiro, e aquilo foi extraordinário, poder narrar o acesso do Pousão e tal, né? E eu amava narrar futebol, né? Gosto muito, assim. Hoje não acompanho tanto futebol como eu acompanhava antes, né? Mas eu acho que esse jeito que o futebol une as pessoas, que traz esse envolvimento de emoção, é uma coisa que impressiona. Aliás, por falar nisso, você já falou aí que é vascaíno. Qual foi o momento mais emocionante para você como torcedor do Vasco? Faz muito tempo que eu não tenho uma emoção boa. Mercosul, né? 2000, jogo contra o Palmeiras. 3-0 para 4-3. E virado para 4-3. Olha, arrepiei. Porque eu era muito criança, né? Quer dizer, isso foi 2000, né? E eu me lembro que eu estava assistindo ao jogo com a minha mãe, porque meu pai estava trabalhando, meu irmão não sei onde estava estudando, enfim, não sei. E era o jogo que o Vasco precisava pelo menos do empate ou ganhar, e o Palmeiras abriu 3-0. Aí já era, né? E eu como criança olhando aquele negócio lá, comecei a chorar. E a minha mãe falou uma frase pra mim, não chora, ainda tem tempo. Mas ela falou pra consolar o filho, né? De repente o Romário faz 2 de pênalti, depois o Vasco empata e o Romário mais 1, depois vira o jogo, a virada do século, né? E aí tem um narrador esportivo, Luiz Penido, hoje tá na Rádio Tupi. Ele narra com tanta emoção aquilo que todas as vezes, mesmo depois de 25 anos que eu escuto a narração, eu me emociono muito.
Quer dizer, e o Vasco também foi uma chance de me unir mais a meu pai, meus pais se separaram, então a gente foi se unir vendo jogos do Vasco, falando do Vasco, né? Então o Vasco também tem esse sentimento família de unidade. Quando eu vou ao estádio é muito pela emoção da história do time, né? De aceitar pessoas que não eram ricas, que eram operárias e negras no futebol, né? O Vasco é um dos primeiros times a abrir espaço. Então a história me fascina. E você praticamente quase pegou aquela fase áurea em 97, 98, sim, 2000, exato. Né? Campeão da Libertadores, campeão brasileiro. O único exatamente. Campeão da Libertadores no centenário do time. No ano centenário, é verdade, Vasco da Gama em 98. Mas depois, infelizmente, por briga política, o time causa muitas emoções. Eu digo que eu vou pro céu direto por ser vascaíno, eu sofro muito. Tá certo, vamos fazer o nosso primeiro intervalo aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.